Oi, pessoal, boa tarde a todos. Estamos dando início a mais uma live da Contadora em Dia. Hoje trabalhando então um tema super relevante para a contabilidade. Nós vamos estar aqui hoje com o professor Edson. Ele é especialista no assunto e vai trabalhar aqui com a gente então o tema mudanças na ECD em 2021. Eu vou chamar ele aqui para participar junto com a gente. Espera aí. Oi, professor, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem, Bianca? Como é que estão? Tudo certo. Professor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite aqui, tá hoje com a gente trabalhando esse assunto tão relevante. Obrigado eu. É época de ECD, agora começa a correria, né? Ainda não se sabe. Estava vendo agora há pouco no Face, já tem gente pedindo prorrogação. O povo já está chorando pela prorrogação, mas por enquanto nada à vista ainda, né? Já então, sim. Professor, antes da gente começar a nossa live propriamente dita, eu gostaria só de pedir para você compartilhar aqui com os nossos ouvintes, o pessoal, o que que são atualmente os seus projetos, com o que que você tem trabalhado profissionalmente, academicamente. Eu acho que você é a melhor pessoa para estar falando. Você até me passou o currículo, mas é muito completo, muita coisa para eu estar trazendo aqui. Ah, tá bom. Então tá. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o professor Edson Pinzon. Eu já atuo na área profissional, na área de contabilidade e impostos já faz 30 anos. Inicialmente mais voltado à parte fiscal clássica, e depois, no meio do caminho, me declinei mais para os tributos federais, imposto de renda, CS, PIS, COFINS, e também consultoria, trabalhei em empresa, tive escritório contábil, né, fiz de tudo um pouco, né, tive diversas experiências. E agora, desde 2012, o meu enfoque principal é a atividade de realização de cursos, treinamentos, no início presenciais e agora, desde 2009, comecei no modal online ao vivo e estamos aí, né? A pandemia só veio, digamos, adiantar um pouco mais o avanço nesse sentido. Sou graduado em Ciências Contábeis, sou pós-graduado em gestão tributária, tenho uma especialização em Contabilidade Internacional e isso são os principais pontos, né, mais relevantes do meu currículo. Muito obrigada, professor. E para a Obrigado. gente começar aqui a trabalhar o nosso tema, primeira pergunta que a gente recebeu aqui para abordar o ECD é como que vai funcionar essa questão de você incluir novos registros no bloco C? Então, essa é uma das mudanças que veio agora para este ano. A ECD ela não teve mudanças, como que eu posso te falar, quem já conversou comigo a respeito, eu realizo alguns trabalhos também aí de revisão e acompanhamento dos SPEDs, principalmente ECD e ECF, sabe que quem já conversou comigo disse, olha, o layout em si, layout que eu digo é a quantidade de campos, a quantidade de registros, não se modificou em relação ao layout do ano passado. Ou seja, não tem trabalho para o programador, para o desenvolvedor nesse sentido, no sentido do esqueleto da coisa. Para não dizer que não mudou, teve uma mudancinha que eu até nem botei no escopo aqui da nossa live, que é lá no registro I020, que é um acréscimo de um campo, mas esse I020 eu só conheci uma empresa até hoje que faça uso dele. Por quê? Porque ele é utilizado nos casos da chamada contabilidade em moeda funcional, que é uma permissão da norma, ou seja, quando eu quero que a minha contabilidade oficial não seja na moeda brasileira em reais. No caso dessa empresa, é em dólares americanos. Mas é um único caso isolado que eu conheci em todo o meu percurso profissional. Então, por não ter, assim, digamos, essa magnitude, eu acabo dizendo, assim, para o povo em geral, não teve mudança no layout em si, na arquitetura. Mas o que a Receita já vem promovendo, eu sinto de uns 2 anos para cá,
é a chamada intensificação das regras de validação. O que são regras de validação? Aí acontece aquele negócio assim, sabe, Bianca? A pessoa que fez do mesmo jeito do ano passado, bate uma mensagem aqui para o professor Pinzon e diz, mas professor, eu fiz igual ano passado, não deu nada, ou se deu foi uma advertência. É aí que mora o perigo, porque a Receita Federal ela vem ano após ano intensificando as chamadas regras de validação. Então, é possível que aquilo ano que aquele teu tipo de atitude que no ano passado ou não gerou nada, ou gerou uma advertência, você fez uma vista grossa, esse ano será diferente. É por isso que eu aponto aqui, esse ano temos que ficar atentos. Eu vou citar alguns casos que o profissional tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque vai sim aparecer erros diferentes, erros que ele não estava acostumado até então. Legal. Obrigada, professor. E seguindo aqui, a respeito ainda do tema, tem um outro questionamento que a gente recebeu, que é sobre a inclusão da regra de validação na ECF relacionada à ECD. Então, vamos lá. Você comentou sobre a inclusão de novos registros no bloco C. O que vem a ser o bloco C da ECD? É uma etapa que começou ano passado e que é a recuperação de informações da ECD anterior. No primeiro momento, ano passado, a Receita Federal ela se limitou mais a recuperar os saldos da ECD anterior. Por quê? Qual era o objetivo? Parece piada, mas não é. Era muito comum, mudava, por exemplo, de escritório contábil, e aí simplesmente o ativo do balanço anterior terminava em 10 milhões e do balanço novo começava em 7 milhões. Você entendeu? Não. A Receita Federal acabava, digamos assim, não costurando, entendeu? A continuidade da informação. E aí ela criou esse mecanismo que é a recuperação da ECD anterior e que é obrigatório quando se diagnostica uma ECD imediatamente anterior. E aí ela começou a costurar essa transição de saldos. Importante, tanto faz essa transição, teve ou não mudança de plano de contas. Por mais que seja assim, uma empresa está há 10 anos no meu escritório, é o mesmo plano de contas, a etapa ela é obrigatória. Aí, nesses casos, eu diria que costuma ser mais simples, sem grandes percalços. Agora, quando troca de contador, troca de sistema, enfim, são situações onde vai haver a mudança da codificação do plano de contas, aí requer uma atenção especial. Por quê? Porque vai precisar de um registro, que depois eu vou falar um pouco mais, que é o registro 157, que é o DEPARA. Pois bem, e aí, além da mudança da ECD, que introduziu esses registros que buscam o plano de contas da ECD anterior, porque qual é o objetivo? Olha só, ele vai pegar a conta de, vamos supor, estoques de matéria-prima, lá da ECD anterior, e ele vai comparar com o da ECD atual. Tem que estar com o mesmo código de natureza. Código de natureza vai ser 01 ativo. Tem que estar com o mesmo código de natureza. Se não tiver, ele já vai te dar o erro, já vai te dar a encrenca. Aí veja, ou ele está dizendo que você errou agora, na desse ano, ou na do ano passado. Só que código de natureza, infelizmente, não tem mais como corrigir na ECF. Eu vou repetir isso. Código de natureza de conta contábil não se conserta na ECF, só na ECD. Então, o que pode ocorrer? Então, ainda mais empresas ou escritórios que as duas atividades são dissociadas. Por isso que é importante uma boa interação e comunicação entre quem vai transmitir a ECD com quem fica responsável pela ECF. Legal? Então, lá também foi colocada uma regra de validação. Então, moral da história, não tem como corrigir código de natureza dentro da ECF, só na ECD. Aí depois eu já vou conversar sobre uma dica de ouro que eu já dava desde o tempo dos cursos presenciais, né? Uma dica de ouro mesmo. Enfim, outra questão que envolve esses registros, o C051, é que a Receita também quer checar
se a conta do plano referencial, Bianca, se ela tem relação com a conta contábil. Claro que, assim, nos últimos anos, eu diria que isso melhorou 90%, mas lá no início, quando se começou a falar em referenciamento, era um filme de horror. Eu via, por exemplo, assim, salários a pagar é passivo, correto? E o pessoal botava conta de resultado. Então, tinha umas coisas muito absurdas. E isso, a partir desse ano, nem na ECD e muito menos na ICF vai passar. Porque agora que tem o link com o código de natureza, o programa ele sabe se aquele plano referencial tem relação com uma conta de ativo, com uma de passivo, com uma de patrimônio líquido. Então, o povo vai ter que tomar um cuidado aí. A dica aqui é revisar natureza de conta, como que isso está sendo gerado ou cadastrado no teu sistema, no teu software, e mapeamento de plano referencial. Por quê? Porque agora o programa, o ano passado, ele dava advertência. Advertência o povo deita e rola, manda, né? Esse ano não. Esse ano ele dará erro. Entendi. Então, realmente está bem mais severa a questão da fiscalização. O pessoal tem que se atentar a todos os mínimos detalhes, né, professor? Então, aqui, professor, só para continuar, o professor tinha falado que ia dar uma dica a mais sobre o registro do I-157. Se puder trazer aqui um pouquinho. A dica não vale necessariamente somente a ele, mas quando ele ocorrer, eu diria que é vital, é fundamental. O que é o I-157? É quando tem mudança de plano de contas. Quando a mudança é no início do ano, é menos traumático. Por quê? Porque quando é no início do ano, eu só tenho que fazer a correlação, que eu chamo de depara, do saldo inicial com o saldo final da ECD anterior, somente das contas patrimoniais, ativo, passivo e PL, e das que tiveram saldo, ponto final. Agora, o trauma, a dor maior é quando é no meio do ano. Por quê? Porque no meio do ano não são só as contas patrimoniais, eu tenho que buscar também referenciar as contas de resultado. Entendi. Outro detalhe, não são mais as contas que tiveram saldo apenas. Eu tenho que verificar desde 1º de janeiro todas as contas que foram movimentadas no período e preciso encaixá-las também nesse registro I-157, que é o DEPARA. Então, veja, eu vou dar números simples. Eu já peguei caso em que numa mudança de ano eu tinha 30 contas para fazer o I-157, mas no meio do ano eu tinha 140. Sim, porque todas as contas de resultado foram movimentadas desde 1º de janeiro e contas de ativo também. Às vezes tem contas que elas são movimentadas por um mês ou dois e depois estão sem saldo, mas elas foram movimentadas. Não tem como arrumar isso dentro da ECF. Então, qual é o segredo? Ainda mais se tiver o I-157. Se não tiver, eu também recomendaria. Antes de sair transmitindo a ECD, porque aparentemente não deu advertência que você julgou perigosa, eu diria para que você pare na etapa 4 do programa, que é a etapa de assinatura, pare, pegue aquele arquivo texto assinado, ou os arquivos no plural, no caso de mudança de plano no meio do ano, aí serão no mínimo 2 arquivos, e faça um teste recuperando dentro do PGE da ECF, entendido? Então, primeiro verifica se a ECF vai dar algum grito, tipo assim, opa, código de natureza inconsistente, opa, o código de natureza não confere com o da ECF anterior, o plano referencial não está... Você me entendeu? Por quê? Aham. Porque se constar esses tipos de erros, é porque a tua ECD ainda não está pronta. A tua ECD ainda merece algum ponto de atenção, algumas melhorias. Legal? Não. Professor, chegou uma pergunta aqui da Carla Bárcaro. Ela falou assim: verificando as ECDs passadas, vi que tem muitas advertências sobre um ICTO a débito e vários ICTOs a crédito e vice-versa.
É Nunca lançamento. Isso. Nunca deram importância, pois se trata dos ICTOs de folha, por exemplo. O que acontece em relação a esses lançamentos? Essa advertência, ela já deu uma amenizada, já foi pior no passado. Essa advertência tem relação com os chamados lançamentos de quarta fórmula. Quarta fórmula significa que para um único fato contábil, isso está no comunicado técnico geral do Conselho Federal de Contabilidade. Para um único fato contábil, eu tenho diferentes débitos e diferentes créditos, partidas simples, só que o que está acontecendo? Está acontecendo a coincidência de um valor a débito com um valor a crédito. E aí, isso aqui não é uma certeza, é uma suposição do programa de que talvez aquele valor de 300 a débito e o valor de 300 a crédito isoladamente correspondessem a um único fato contábil, portanto, eles deveriam estar separados desse todo. Mas em relação à folha de pagamento, é bastante usual o lote de folha de pagamento acontecer esse tipo de situação. Tá? Até porque pode sim ter coincidências de valores. Vamos imaginar que a empresa adiantou um vale, um adiantamento, a gente chama de vale no popular, aquele adiantamento que não é o quinzenal, sabe? Adiantamento de emergência para o empregado. Adiantou um vale de R$ 100, ok? Então, teve lá um provento específico de R$ 100. E depois, no final do mês, descontou os R$ 100. Então, veja, está havendo uma coincidência de ter um débito e um crédito, mas que são de eventos de folha distintos. Um é a concessão e o outro é o desconto. E aí o programa, ele não tem essa inteligência toda. Ele apenas pressupõe de que possa haver algo errado. Aí cabe ao profissional fazer essa análise e identificar. O que pode estar acontecendo, eu conheço a Carla, já dei turma presencial para ela em Caxias, ela é lá do Rio Grande do Sul também. O que acontece é o seguinte, Carla, veja se o teu sistema não está gerando no mesmo conjunto de lançamentos, exemplo, provisões de férias e 13º. Por quê? Porque no caso de provisões de férias e 13º, isso não faz parte da folha de pagamento propriamente dita. E é normal que os débitos e créditos sejam coincidentes. Então, nesse caso, cada apropriação de provisão de férias ou 13º deveria estar registrado no arquivo da ECD como um registro I-200 separado e não em conjunto com o da folha de pagamento. Então, eu pediria que ela fizesse essa análise, que tem essa possibilidade. Outra situação é de que existem, infelizmente, alguns sistemas, tá, Bianca? Alguns add-ons, eu atendo uma galera aí que usa o SAP, por exemplo, o Business One, e tem uns add-ons que são os sistemas fiscais que se acoplam ao SAP, que, infelizmente, não estão tendo um cuidado em relação à geração desses fatos contábeis na ECD. Aí é normal eu pegar arquivos de ECD gerados pelo SAP, no caso, que tem, sem mentira, 100, 200, 300, 400 advertências dessa espécie. Mas aí, no meu ponto de vista, tem que analisar, porque em alguns casos eu vejo que é falha do sistema. Alguns sistemas, vou dizer até um deles aqui que progrediu nesse sentido, é o Senior da Sapiens, o Sapiens da Senior Sistemas, que eles desenvolveram lá um mecanismo através de um código de controle. Aí, a princípio, sanou esse tipo de advertência. Então, aqui é software puro. Tem que analisar o que está acontecendo e tem que bater na porta lá da empresa de sistemas, porque isso é sistema. Entendi. E isso pode ocorrer também na escrituração de compras de mercadorias, professor? Pode, por exemplo, eu peguei uma empresa que ela jogava num único grande lançamento contábil todas as notas fiscais de compras de um mesmo dia. Mas está errado, porque cada compra isolada de um determinado fornecedor é um fato contábil distinto, tá me entendendo? Eu comprei e estou devendo para o Joaquim. Eu não estou devendo para Joaquim, José, Maria, como se eles fossem todos uma mesma razão social. Então, isso é um erro, isso é equívoco do sistema. Só que assim, olha um caso que eu peguei também.
Na hora da geração do arquivo, tinha lá as bolinhas, assim, bem perigosas. Gerar compras e vendas num único lançamento ou gerar separado. Aí, às vezes, o profissional, sabe, na correria, deixava marcado errado. Então, veja, não era nem erro do sistema, era erro do usuário na hora de montar as informações para a geração do arquivo texto, né? Temos de tudo um pouco, possibilidades Uhum. são bem amplas, sabe, Bianca? Entendi. Professor, chegou mais uma pergunta aqui, agora é da Sônia. Ela mandou assim: professor, estou com um problema na geração do bloco K. Poderia falar um pouco a respeito? Ah, o bloco K. No tempo do presencial eu tirava um tempinho ainda para o bloco K, agora eu estou um pouco enferrujado, mas vamos lá. Não houve mudanças nos últimos 2 anos em relação ao bloco K, que são as demonstrações consolidadas. No material do. Então vamos lá, até vou aproveitar, né, um momento merchan. Sexta-feira agora, né, Bianca, a gente combinou que das 9 ao meio-dia, isso? E Isso. da, E e retorna à da tarde das 2 até as 5. Então tá, vamos lá. Das 9 ao meio-dia e das 14 às 17, estarei com um curso online ao vivo da ECD. A ideia é que se trabalhe mais do ponto de vista prático esse curso. O curso terá apostila, tá, pessoal? Terá também a apresentação de alguns slides. Não está no contexto, a princípio, o bloco K, mas a colega aí que perguntou, na apostila, sim, e também eu forneço um arquivo texto com um modelo, um exemplo do bloco K validado. Então, para ela ter uma ideia, entendeu? Importa lá esse meu arquivo e pega o X da questão. O que é o ruim ali? O ruim nos ajustes do bloco K é que o raciocínio é ao contrário. Isso até para mim foi difícil no início. Porque quando se quer, por exemplo, diminuir um débito, escute bem, como é que é o nome dela mesmo? Sônia? É isso, Sônia. Quando se quer diminuir um débito, por exemplo, você faz um lançamento de redução a débito. A gente sempre pensa como contador, se eu quero diminuir o débito, eu vou fazer um crédito. Não. Ali nos ajustes do bloco K não funciona desta forma. Coisa de maluco, tá? Em último caso, como não vai ser mesmo o enfoque do curso, qualquer coisa, me procure depois pelo direct, e dependendo da tua dificuldade, eu me coloco à disposição e vamos ver se eu posso te auxiliar um pouco melhor no privado, legal? Realmente, como não é um bloco que a maioria tem, sabe, Bianca, eu procuro não colocar no curso. Eu até coloquei, para deixar claro, durante 1 ano ou 2, quando era ainda novidade, e Uhum. depois eu optei por retirar, porque a procura, a demanda é relativamente baixa, pequena. Sim, e até, professor, já que a gente está comentando aqui sobre o curso, se o professor puder aqui trazer para o pessoal quais são os principais temas que o professor vai estar abordando, porque lá, gente, vai estar muito mais completo. Vocês vão ter essa Ah, oportunidade de ter um contato mais aprofundado, tá? Tirando dúvidas, ter material complementar. olha, o foco do curso não muda muito do que eu já realizava até anos anteriores, principalmente em versão presencial. Então, vai ter aquela parte, vou procurar ser breve na parte introdutória, né? As formas de escrituração, os cuidados em relação, né, à geração do arquivo, e vou focar muito os temas mais polêmicos, como substituição de ECD, como essa questão da mudança do plano de contas, enfim, agora então esses cuidados maiores com o registro do plano de contas, mapeamento referencial. Então, o objetivo do curso realmente é um bater-bola e trabalhar um pouco de forma mais prática, né? Sim, e pessoal, lembrando que o curso do professor ele vai ser ao vivo, então isso também já facilita o aluno, por quê? Porque vocês vão ter um contato, por mais que é online, né, sistema remoto, vocês vão poder estar tirando as dúvidas de vocês. São 2 horários, porque é bastante conteúdo, é pela manhã e depois à tarde. E se por acaso, olha, eu quero me aprofundar, eu em algum momento ali estava um tanto cansado, acabei não prestando tanta atenção, não tem problema, porque esse vídeo ele vai ficar disponível para vocês 15 dias.
Então, vocês podem rever essa aula várias vezes para realmente estar fixando, estar voltando naquele conteúdo que você teve uma maior dificuldade, que é um conteúdo que é mais detalhoso. Então, assim, não se preocupem nesse contexto. O curso ele é bem completo. Realmente, nós indicamos aqui que vocês estejam se inscrevendo sexta-feira agora. E tem uma última pergunta, professor, que ficou aqui, o pessoal mandou, que é o seguinte: a respeito do nível de aglutinação para os arquivos das demonstrações contábeis no bloco J da ECD. Como que vai funcionar? Tá. Essa daí seria o último ponto que eu conversaria também no material, né? Mas ficou, acho, um ponto do meio ali que eu gostaria de falar um pouco mais. Já falei dos 157, né? Já falei. Eu Falou, sou senhor. rápido. Eu Falou. tô rápido no gatilho. Já foi. Pessoal, é o seguinte, ó, vamos acordar, vamos fazer pergunta. E legal esse horário. Eu confesso que eu estou até um pouco surpreso com a quantidade de pessoas online pro horário. Eu já fiz live também pela manhã e ficou um pouco aquém disso, mas esse horário, eu te confesso que me pegou de surpresa. Gostei. Final de tarde. Acho que daí o pessoal já está querendo, né? Digamos, vamos assistir a live lá do prof, já está quase no horário de sair do escritório. Claro, quem está em escritório, né? Muitos estão no home office. Muito bem, pessoal. Então vamos lá. Sobre a questão do bloco J e a bagunça principal que começou ainda no ano retrasado, invadiu o ano passado, que guarda relação com o registro J150, que é a DRE, mas também acaba impactando o J100, que é o balanço patrimonial. Houve uma confusão, e é engraçado, sabe, Bianca, que parece, na época eu brinquei, eu falei, a sensação que dá é que todas as principais empresas de sistemas, eu não vou citar nomes aqui, parece que elas se reuniram numa sala e tiveram o mesmo entendimento errado. Isso é que me pegou de surpresa na época. Por quê? Quando veio a questão dos indicadores T de título e D de detalhe para as demonstrações contábeis, esse povo automaticamente colocou na cachola que significava que D de detalhe era conta contábil analítica, que é a conta de menor grau ou nível que recebe lançamentos. Mas não se publica demonstrações contábeis em conta analítica. Isso é até um risco. Pense você participando de uma licitação e aí aparece lá para quem você está devendo, quais as contas que você tem relacionamento, Santander, Banco do Brasil. Isso não é relevante para a peça que precisa ser apresentada publicamente. Para um balanço patrimonial, o que é o ideal? Isso você pode constatar até nas demonstrações financeiras das grandes corporações. Como é que funciona normalmente? Ativo, circulante, caixa e equivalentes de caixa. Então, veja, normalmente até o terceiro nível. Ô Edson, a minha empresa, do meu cliente, não participa de licitações e tal, e se eu deixar em terceiro nível, claro, quanto menor o nível, maior vai ser o tamanho das notas explicativas, entendeu? Então, o que normalmente eu considero? Eu coloco grau 3 ou grau 4, ou seja, daí ele vai fazer aparecer assim, caixa, bancos conta movimento e aplicações de liquidez imediata. Perfeito? Mas veja, eu não estou comprometendo a informação da empresa, chegando ao nível de dizer se eu tenho conta no Bradesco, no Banco do Brasil. Isso quando o povo aí da contabilidade não põe ainda o número da agência e conta. Você já deve ter visto isso nos balanceios. Isso é arriscado demais, pessoal. Você está expondo uma informação, digamos assim, íntima da empresa. E não é esse o objetivo do balanço patrimonial. Aí o pessoal pergunta, onde que está escrito? Bom, na realidade, na própria Lei 6404, que é a Lei Comercial das SAs, ele coloca a estrutura. Quando você vai para as NBCs, ele coloca, ele também coloca a estrutura, e você observa que ele não diz claramente, mas ele deixa assim subentendido de que aquela é a estrutura de apresentação. E vamos ser razoáveis, tanto isso tem sentido
Se você pega as demonstrações publicadas por grandes corporações, todas fazem dessa forma, e lembrando que elas sofrem auditoria externa independente. Então, não tem por que, né, reinventar a roda. Então, essa é uma queixa que eu tenho. Por quê? Então, você tem que gerar as demonstrações no grau 3 ou, no máximo, 4. Isso levando em conta que a galera normalmente usa as contas analíticas no grau 5 ou 6. 99% da galera faz isso, né? Exceções é o pessoal que às vezes usa plano tipo da ANS, da ANEEL, porque são setores regulados. Setores regulados, muitas vezes tem que usar a analítica do 9 para frente, ok? Mas você que não é setor regulado, o padrão é usar no máximo 5 ou 6 para analítica, mas aí gere a demonstração no 3 ou 4. Então, essa é uma crítica. Ainda tem sistema, pelo menos até, não vou ser injusto, até um mês e meio atrás, que eu gerei através de um sistema aqui conhecido aqui do Sul, eu gerei uma ECD, que o que ele estava fazendo ainda? Ele estava gravando todas as linhas, tanto da DRE quanto do balanço, como indicador T de título. O programa não valida mais dessa forma. O programa, ele tinha uma falha no início, sabe, Bianca? E a sensação que eu tenho é que os desenvolvedores descobriram a falha, só que a festa acabou, foi quando? Foi início de junho do ano passado, porque vocês devem estar lembrados que ano passado a ECD foi prorrogada em 2 meses, foi para julho, né? Então, aí saiu uma versão da ECD, se eu não estou enganado, foi dia 4 de junho, o mundo caiu naquele dia, porque aí apareceu de gente, era o WhatsApp, era e-mail, era nos grupos do Face, dizendo, ontem eu validei, estava certo, hoje validei, está errado. Sim, porque trocou a versão, e a versão corrigiu a deficiência. Só que o pessoal de sistema não foi tão ágil, Bianca, não foi. Teve gente que teve que arrumar na mão, dentro do TXT, dentro do programa, lamentavelmente. Esse ano, como ainda está um pouco cedo, foram poucos os casos que eu acompanhei, eu não sei te dizer se houve uma evolução nesse sentido. Então, resumindo, o tipo D, o indicador D, não é sinônimo de conta analítica, ponto final. Verifique se o teu sistema está gerando corretamente os registros J100 e J150 e se está separando o que é o maior grau ou nível que você deseja apresentar no balanço IDRE, que normalmente é o 3 ou 4. Outro detalhe, código de aglutinação, porque quem faz toda a ligação entre os saldos do balancete, que é um registro lá, o I-155, com o balanço, é o chamado código de aglutinação, que é o I-052. Verifica se o sistema está gerando corretamente. Aqui, por exemplo, tem um sistema que o pessoal do Paraná ainda usa muito, que eu não sei por que ele está gerando errado. Tá? Esse sistema, o que ele faz? Ele coloca assim, vou dar um exemplo. DRE 01 underline D00 para despesa operacional. Ele coloca isso na DRE, perdão, no aglutinador. E na DRE, eu acho que é uma falha de programação. Ele está botando assim, DRE underline DRE de novo. Você entendeu? Aí o que eu acabo tendo que fazer quando eu atendo o cliente que usa esse sistema? Eu acabo pegando as linhas do J150, eu jogo para a planilha eletrônica do Excel, aí eu uso uma formulazinha de concatenar ou retirar pedaços do texto, fórmulas básicas, né? E aí depois eu retranscrevo para o TXT. Então, veja, acaba tendo que corrigir por fora do sistema uma deficiência que, no caso desse sistema, que eu não vou falar o nome, mas muita gente sabe quem é, ele não corrigiu ainda, pelo menos até um mês atrás, continuava com essa deficiência. Legal? Mais perguntas, eu quero mais perguntas. Professor, e esse ano, qual que é o prazo para o ECD? Oficialmente, Instrução Normativa 2003 de 2021, continua sendo final de maio. Mas, assim, meu feeling, como houve a prorrogação do IRPF de abril para maio,
É possível, não vou dizer que é certo, é possível que também se prorrogue em um mês a entrega da ECD. Mas eu não acredito que seja mais do que um mês. Até porque, assim, no meu ponto de vista, e pelo que eu tenho acompanhado, eu acredito que os impactos da pandemia esse ano foram menores em relação ao trabalho interno do profissional de contabilidade. Eu não estou dizendo que é mais ou menos. Ele se habituou, ele se ajustou, se reinventou. Então eu vi que o pessoal estava mais ligeiro, resolveram as diffs. Eu acho que agora o que atrapalhou um pouco, sabe, Bianca, foi a questão de muitos estados terem adotado aí, o Paraná mesmo, foi quase um mês, né, de lockdown. Sim. Então, o lockdown, de certa forma, que atravancou um pouco o ritmo, que estava vindo num ritmo bom ali, janeiro e fevereiro, né? Aí veio o Uhum. lockdown, realmente deu uma quebrada. Então, eu acho que se houver prorrogação, acredito que no máximo de 30 dias, um mês. Pessoal, não deixem para a última hora, não vão ficar contando com a prorrogação, né? É, vai que não tem, né? Pois é. Vamos aqui, pessoal. Alguém tem alguma pergunta além das que vocês já trouxeram? Vamos ver. Tem mais alguém? Aqui Deixa só eu... Ah, o vai. Fernando. O Fernando comentou aqui que ele achou bem interessante o ponto que o professor trouxe, falando sobre ali um dado no final, né, do documento que não seria necessário estar constando. Também aqui já analisando a questão da vigência da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, também ele trouxe um comentário aqui para nós. Professor, acho que o Legal. pessoal está meio tímido aqui para trazer os questionamentos na nossa live. Tá bom. Então eu vou trazer mais um assunto que eu sei que interessa a muitos, tá? Que é a questão da divergência do período de apuração fiscal trimestral para presumido e real trimestral versus a ECD. Então já vou ensinar um truquezinho bacana. Antes disso, eu vou aproveitar um rápido merchan. Pessoal, siga aqui a Contadora em Dia nas redes sociais, né? Muito fácil de achar, Contadora em Dia. Siga aqui o professor Pinzon, tá pelo nome completo no Face e no Insta, Edson Remy Pinzon. Inscreva-se lá no meu canal do YouTube, já está com mais de 70 vídeos, tem bastante vídeo de ECD e ECF lá, ainda válidos. youtube.com/barra Edson Pinzon. O meu Edson tem o I no meio, né? Só para atrapalhar um pouco. Legal? E maiores informações também lá no meu site, quer saber um pouco do que eu ofereço, que trabalhos, que cursos, parcerias, edsonpinzon.com.br. E lembrando que sexta-feira agora, curso online, aqui pela Contadora em Dia, você passa o link aí depois para a galera, né? Pessoal, Pode deixar. entre em contato com a Bianca, ou pode ser comigo, eu também tenho o link do curso, né? O Ricardo me passou, Uhum. tá? As inscrições têm que ser até amanhã, né? Senão não vai conseguir fazer o curso na sexta. Até Inscrições, amanhã à noite, gente. as inscrições se encerram amanhã, não vão deixar para sexta de manhã, legal? Tá? Ó, Então, e um último agradinho aí também. Quem der um print e repostar aqui nas tuas redes, eu vou passar. Eu sei que talvez alguns já tenham, mas deve ter gente aqui, como é a minha primeira vez com Contador em Dia. Eu tenho um e-book super bacana, não é de tema contábil, é tema fiscal. É um e-book que eu fiz em conjunto com uma outra profissional do Rio Grande do Sul. Ele foi atualizado agora, faz 2 meses. É um e-book relacionado ao PDComp, ok? É PDComp, vamos vencer esse medo. Legal? Um e-book bem bacana, bem explicativo. Então, quem der print, quem repostar, me manda, por favor, também no direct. Aí, pelo direct mesmo, eu mando o link para você baixar esse e-book bacana. Então, vamos falar sobre a apuração trimestral do imposto de renda e ECD. O que ocorre, pessoal? ECD é um SPED contábil. Tem que levar em conta Lei Societária 6404, Normas Brasileiras de Contabilidade. Ele é o livro diário. Não tem sentido, até porque o exercício social, que é a informação de comparabilidade, ele tem duração mínima de 1 ano, salvo no ano de abertura, obviamente. Então, se ele tem duração mínima de 1 ano, ele não deve se confundir com o período de apuração fiscal, que pode ser menor.
Eu sei que tem gente aqui que não viveu essa época, mas eu vivi em 1994 e 95, quando eu ainda era assistente contábil. Durante 2 anos, o período de apuração do imposto de renda era mensal. Por quê? Porque naquela época ainda tinha a inflação, né? Então, era mensal. Então, de mensal mudou para trimestral ou anual. Mas, professor, quando eu estou no anual, eu pago imposto mensal. Tudo bem, mas aquilo é uma antecipação. O fechamento para valer é 31 de dezembro. Aquilo é só um adiantamento do imposto, né? Então, como resolver a pendência do erro que vai dar na ECF se eu encerrar o resultado só no final do ano dentro do meu sistema para gerar a ECD? Bom, no final dos 3 primeiros trimestres, dias 31 de março, dias 30 de junho e dias 30 de novembro, o que eu quero que você faça? Gere uma DRE. Quanto que foi o resultado do primeiro trimestre? Exemplo, R$ 130 mil. O que eu quero que você faça? Abra uma conta dentro de lucros e prejuízos acumulados no patrimônio líquido, abra uma conta lá. Eu prefiro que você abra, você até pode usar uma conta já existente, mas como a intenção é que essa conta nasça zero e morra zero dentro do ano, é melhor criar uma outra conta. Cria uma continha lá assim, resultado por trimestre, beleza? E lembre-se que o código de natureza é 03, que é patrimônio líquido. Cria também uma conta com o mesmo nome, no final do teu plano de contas, lá onde deve ter uma continha de apuração de resultado, resultado do período, que é aquela conta que recebe todas as receitas e despesas no final do ano, e depois é transferido para o patrimônio líquido. Cria lá também uma outra conta analítica chamada resultado por trimestre. E ali o código de natureza é 09, que é transitória. Não vá me botar 04 resultado, que se botar 04 resultado não vai dar certo, tá? Muito bem. Aí o que acontece? Como eu preciso fechar a equação matemática ativo igual passivo mais PL, eu vou creditar na conta que eu criei do PL 130 mil, vou fazer um lançamento contábil. Isso tem que ser antes de transmitir a ECD, perfeito? Fazer um lançamento contábil creditando no PL, resultado por trimestre, e debitando a conta transitória, resultado por trimestre. Bingo, fechou o balanço. No segundo trimestre, 30/6, a mesma coisa, tira a DRE do segundo trimestre, quanto deu o resultado. Claro que se for prejuízo é o contrário, aí eu vou debitar o PL e creditar a transitória. 30/9 a mesma coisa. No dia 1º do 10, faça um lançamento revertendo. Entendido? Ou seja, a conta começou 1º de janeiro, 0, e vai terminar no final do dia 1º do 10, 0. Você fez esse lançamento de ajuste para poder se livrar de um erro posterior lá dentro da tua ECF. Legal? Agora eu vou ter que falar um nome aqui, infelizmente. Quem usa o sistema Sage, que me parece que ele mudou de nome, eu nem sei o nome dele novo, entre em contato com o suporte ou com a orientação do sistema. Por quê? Porque eu não consegui fazer funcionar através dessa forma lá, porque ele não está me gerando saldos periódicos das contas transitórias. No meu entendimento, foi um equívoco de leitura do manual do pessoal do sistema. Por quê? Porque lá, olha só, português é uma língua terrível. Ele coloca assim no manual. Nos saldos periódicos, que é os saldos de balancete na cabeça do programa, é obrigatório ter as contas de natureza 01, ativo, 02, passivo, PL 3 e resultado 4. Mas ele não está dizendo que não pode ter as contas transitórias, que é 09, e as de compensação, que é 05. E eu acredito que o pessoal do desenvolvimento desse sistema entendeu aquilo como tudo ou nada. Vocês me entenderam? Ele disse, não, então não pode ter a 5 e a 9. Pode, tanto que o normal é os demais sistemas gerarem todas as contas. Entendido?
mas ali eu acho que houve uma falha na percepção, aí ele não coloca o 9, aí não está funcionando desse jeito. Aí quem usa esse sistema, infelizmente, tem que acabar corrigindo dentro da ECF, o que dá um pouquinho mais de trabalho. Mas tem até alguns vídeos aí, até de colegas de trabalho, que já gravaram alguns vídeos também no YouTube bem interessantes, fazendo menção sobre como corrigir dentro da ECF. Mas lembrando que dentro da ECF é bem mais trabalhoso, tá, Bianca? Fazendo o lançamento contábil, pô, é tranquilaço, muito, muito mais rápido. Legal, professor. Vocês viram, gente, que aqui, pensa, só nesse tempo que a gente está aqui na live, a gente já abordou vários conteúdos super importantes. Agora, pensa no curso, que vai ser 2 turnos, manhã e tarde, o quanto de informação relevante que vocês não vão estar tendo acesso junto com o professor Edson. Então, não deixem de fazer as inscrições. Nós vamos encerrar a nossa live agora, porque até o professor Edson tem outros compromissos também. Mas, professor, nós agradecemos imensamente a tua presença, a tua disponibilidade aqui, esse conteúdo de excelência que você trouxe para nós. Pessoal, agradecemos também a participação de vocês, a presença de todos aqui. Não deixem de estar participando, igual o professor pediu aqui, o pessoal que realmente quer ali, está buscando um conhecimento maior, faz esse print, manda para ele poder estar encaminhando a apostila. E, gente, no curso, vocês vão ter uma oportunidade única. É você estar ao vivo com o professor Edson, tirando dúvidas, você ter acesso a vários slides, a vários conteúdos realmente ali atualizados a respeito desse tema, e ainda ter a apostila e poder rever essa aula várias vezes aí dentro desse prazo de 15 dias. O link para vocês fazerem a inscrição está no site do Sicontiba, que é www.sicontiba.com.br, ou vocês podem estar falando com o professor, comigo mesmo, aqui da Contadora em Dia. Manda tua mensagem, manda tua dúvida, a gente passa todas as informações necessárias para a tua inscrição. Agradecemos aqui a presença de todos vocês e desejamos aqui, então, que vocês tenham uma ótima semana, que a gente possa estar se revendo, né, em uma outra live, trabalhando outro assunto, mas não deixem de fazer as inscrições. Muito obrigada. Obrigada, professor. Obrigado, Bianca, mais uma vez. Agradeço o Contador em Dia e Sicontiba pelo convite, ok? Obrigada. Até sexta, né? Até sexta. Até. Tchau. Tchau, tchau.